Olá, pessoal. Bom dia. Vamos iniciar aqui nossa live. Já temos bastante gente aqui aguardando. Esse é um assunto que tem gerado muitas dúvidas, né? Muitas pessoas querem entender um pouco melhor sobre essa migração para o Portal Único, e é por isso que nós estamos aqui. Eu sou a Paula, eu sou da equipe de comunicação e marketing da Bicomex. Eu vou só fazer essa abertura e depois já vou passar a palavra para os especialistas de verdade sobre o tema. Então, hoje a gente vai falar sobre estratégias de adaptação ao faseamento do INPE, a gente vai falar de catálogo de produtos e de gerenciamento de regimes especiais dentro deste contexto. Os nossos palestrantes de hoje, né, quem vai levar esse bate-papo com vocês é o Roberto Feitosa, ele é diretor de arquitetura de dados do Grupo Bicomex, e o Joelson Feldhause, que ele é diretor de Trade Compliance também do Grupo Bicomex. Eles vão explanar alguns pontos aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui no chat. Nós vamos passando essas perguntas para o Joelson e para o Roberto conforme a live for acontecendo. Mas, após a live, a gente vai preparar também um perguntas e respostas e vamos enviar para vocês por e-mail. Então, não se preocupem caso as perguntas que vocês fizerem não forem respondidas devido ao tempo, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa agenda, né? A gente vai ter mais ou menos 40 minutos de exploração do tema e 20 minutos de perguntas e respostas, considerando isso que eu pontuei aqui em relação ao tempo, né? As perguntas vão ser respondidas posteriormente. E agora a gente pode começar com o conteúdo, então chamo o Feitosa e o Joelson para iniciarem a nossa live. Oi, bom dia, Paula. Bom dia, Roberto. Bom dia a todo mundo que também está aqui hoje conosco. Obrigado pela Bom dia. presença hoje aqui no evento, né? Paulo, acho que pode passar o slide ali para nós, então. Ok. Assim, ó, pessoal, ao longo do mês de junho, né? Provavelmente muitos de vocês devem ter acompanhado aqui, né? Houveram algumas lives que foram organizadas aí por alguns órgãos importantes aí, CNI, FIA Aduaneiros, Procomex, enfim, para detalhar um pouquinho mais, né, o tema de migração, né, do INPE, as etapas envolvidas aqui e tudo mais. E até levar algumas dúvidas, né, também para a CSEX, para a Receita, enfim, para o SERPRO, para que eles pudessem inserir, talvez, né, os importadores aqui, os órgãos também, nesse contexto, né, e preparar para os testes que vêm a partir de agora, né. Então, a gente vai começar já pelo tema que talvez tenha sido mais abordado nessas lives aqui também, que foi justamente o faseamento da migração, e depois, né, a gente passa por um pouquinho das características das operações com o do INPE, né, e os testes até que já foram feitos, que a gente pode trazer até de atualização para vocês em relação a isso, né. Quando a gente fala de migração, né, do INPE, o governo ele estabeleceu 3 fases para essa migração, né, e essas fases elas foram feitas iniciando em outubro, agora de 24, né, e terminando em dezembro de 25, foram feitas respeitando as liberações que já haviam sido feitas, né, dos módulos, das funcionalidades dentro do portal único que está substituindo o Radar Syscomex, né, para as operações de importação. Então, a fase 1 aqui, né, basicamente entrou o modal marítimo aqui, porque era, digamos assim, a operação que já estava mais tempo liberada aqui, né? Com os manuais atualizados, toda a documentação, há mais de um ano já liberado dentro do Portal Único. Então, por isso que ele entrou na primeira fase. O aéreo, que vai ser liberado, está sendo liberado agora, né? Julho e agosto agora, vai entrar na fase 2, né? A partir entre janeiro e julho do ano que vem, e aí a gente vai detalhar na sequência um pouquinho mais é, o que entra nesse espaço de tempo ali, né? E a fase 3, concluindo aí o modal terrestre, que vai ser liberado em dezembro agora de 24, né? Então, lá no segundo semestre de 25, ele também se tornará obrigatório, né, para algumas operações. E observa que ele é sempre acumulativo aqui, né? Então, entrou o modal marítimo na fase 1, na fase 2 mantém o que entrou do modal marítimo, agregando o modal aéreo também, e por fim vai agregar a fase 3 lá, o modal terrestre.
O modal, né, a via de transporte, não é o único critério, né, que vai ser adotado aqui. A gente vai ver na sequência, no próximo slide, né, que existem outros critérios que foram adotados. Mas antes de passar, eu queria só comentar algo bastante importante aqui, né, e já responder uma dúvida que é bastante recorrente, ou pelo menos tem sido, né, nos últimos semanas, nos últimos meses aqui, que é se existe a possibilidade de prorrogação, de negociação de prazo, ou qualquer coisa desse tipo, né? Eu confesso que até um determinado momento até achei que houvesse essa possibilidade, mas na live do Procomex, né, foi a terceira live que aconteceu ali ao longo do mês de junho, o Thiago Barbosa, ele respondeu uma dúvida que foi colocada, que ficou muito claro que não tem possibilidade de postergação aqui, que é justamente a entrada em vigor, né, em janeiro de 26, de alguns tributos criados na reforma tributária, né? Então, o IBS, né, o CBS, que vão começar a valer a partir de janeiro de 26, eles não serão tratados, né, dentro do Radar Siscomex. Eles serão tratados apenas dentro do portal único. Então, é até uma questão sistêmica que tudo tem que migrar para o portal único até o final de 25. Então, a partir daquele momento, ficou mais claro que existe não só um desejo, mas existe uma restrição técnica mesmo para que toda a migração seja concluída dentro desse prazo aqui, tá? Mas deixa eu explicar um pouquinho mais no detalhe essas etapas de migração e essas fases aqui. Pode passar ali para mim, Paula, por favor? Obrigado. Quando a gente fala dessas três fases ali, dividida por modal, né? Como eu falei, o modal de transporte, a via de transporte, não é o único critério. Na verdade, foram criados três critérios para definir se uma operação ela obrigatoriamente precisa ser feita numa do INPE ou se ela ainda pode continuar sendo feita na DI, né? Esses critérios foi a via de transporte, a necessidade de anuência prévia, né? E os fundamentos legais da operação. Quando a gente fala em fase aqui, né, outubro a dezembro de 24, por exemplo, que é a primeira fase, a primeira onda, né, o primeiro trimestre de migração, as operações, para serem obrigatórias dentro da do INPE, ela precisa atender os três critérios, né? Não basta ela atender um único critério. Então, até seguindo uma orientação do próprio Tiago também, numa das lives, né, ele orientou que a gente fizesse uma leitura de baixo para cima dessa tabela, para que ela ficasse de uma melhor compreensão aqui. O que significa olhar de baixo para cima, né? Se a gente pegar como exemplo outubro a dezembro, e depois os outros trimestres vão seguir a mesma sistemática aqui, entendeu? A gente vai fazer uma leitura de baixo para cima e vai entender o seguinte: opa, no fundamento legal, a minha operação é a Zona Franca de Manaus, então ela não está obrigada para outubro. Ela é uma operação sem fundamento legal, ou seja, tributação integral, é isso que a gente quer dizer aqui, ela também não está obrigada para outubro. Não importa para cima, não importa a via de transporte, se tem anuência ou não. Se já esse fundamento legal não atendeu, ele já não é obrigado. Lembra que eu falei que tem que atender os três critérios, né? Se ele é drawback, ele já não entra agora em outubro também. Se ele atende ao regime de autopeças, mesma coisa. Quando que ele vai ser obrigatório a partir de outubro? Se ele for admissão temporária, uma operação de repetro ou uma operação de RICOF. Ah, mas todas as operações de RICOF repetem admissão temporária? Não, porque ele tem que atender os outros dois critérios também. Ele precisa ser uma operação que não tenha necessidade de anuência prévia, de ali, e ele precisa também ser do modal marítimo. Se ela for RICOF e do modal aéreo, não entra em outubro. Se ela for RICOF ou admissão temporária ou repetro, mas tiver uma anuência prévia, necessidade de um LI, também não entra agora em outubro. E é dessa forma que a gente tem que olhar cada um desses trimestres aqui. Eu faço uma ressalva aqui para a questão da anuência, né? Porque vai ter uma primeira fase agora em outubro para as operações sem anuência, e na segunda etapa, no segundo trimestre, que é de janeiro a março de 25 ali, alguns órgãos anuentes vão entrar na operação. E outros órgãos anuentes entrarão de abril a junho de 25. Quais órgãos vão entrar na fase 1 e fase 2 do com anuência, digamos assim? Isso não está claro, não está definido ainda, né? Pelo menos até a última atualização que eu tenho, não sei se o Roberto tem alguma posição diferente dessa, mas ainda não está claro quais órgãos vão entrar na fase 1 e na fase 2 da anuência, né, Roberto?
Não, ainda não, Joelson. Bom dia, pessoal. Isso depende muito da evolução das integrações com órgãos anuentes, até existem sistemas a serem integrados, ações entre esses órgãos, então a gente vai ter essa visibilidade ao longo dos próximos meses aí. Perfeito. Havia uma expectativa, inclusive, né, de agora, entre julho e agosto, de liberarem um cronograma, né, que a gente chama um cronograma de microfaseamento. O que que é esse microfaseamento, né? Imagina que quando a gente olha a fase 1 de obrigatoriedade, a gente está falando de outubro a dezembro de 24. Pô, mas por que então não é 1º de outubro, né? Por que está colocando uma faixa de outubro a dezembro, né? Porque nem todas essas operações aqui entram dia 1º de outubro também. O CSEX, lá o Thiago, deixou claro que algumas operações entram 1º de outubro, outras 1º de novembro e outras 1º de dezembro. Esse microfaseamento, ele também não está divulgado ainda. Então, por precaução, né, a gente está trabalhando que na pior das hipóteses, tudo entra dia 1º de outubro e estamos preparando os nossos clientes também para fazer, para estar preparado no dia 1º de outubro para essas operações, ok? Ainda sobre essa questão do faseamento, tá? Pode passar o slide para mim ali, Paula, por favor? Isso. Existem ainda outras premissas que precisam ser observadas aqui, né? De novo, eles deixaram bem claro durante as lives também que operações, né, que iniciam com DI, elas precisam finalizar com DI, né? Então, hoje, se eu tenho, por exemplo, uma operação de drawback, né, onde eu faço lá uma LI para controlar o saldo do ato concessório, por exemplo, né? Por mais que ela iniciou agora, né, com a DI e com a LI para controlar esse saldo, por mais que o drawback entre em obrigatoriedade a partir de janeiro de 25, eu ainda vou continuar fazendo DI, né, para consumir esse saldo da LI. Até quando que eu vou poder fazer isso? Até zerar o saldo? Não necessariamente, porque tudo isso precisa estar migrado até o final de 25. Então, em algum momento, esse controle vai precisar migrar também para do INPE, né? Agora, as operações de drawback que eu inicio, né, o ato concessório a partir de janeiro de 25, essa sim, eu já começo na estrutura nova, já começo fazendo do INPE, já começo controlando esse saldo do ato concessório dentro do próprio módulo de regimes especiais dentro do Portal Único, né? O Roberto, inclusive, né, vocês já até fizeram alguns testes com esse cenário aqui, né, Feitosa? Se tu quiseres até explanar um pouquinho mais como é que foi algumas experiências dessa aqui e até alguns exemplos para nós aqui. No slide seguinte a gente vai falar até dos grupos de teste que nós estamos participando, mas nós tivemos, a gente estava com um cenário de testes bem limitado. Nós conseguimos fazer testes nesse primeiro período com as DIs em regime integral, com as do INPE, desculpe, e ficamos exercitando isso um bom tempo. O que havia de impedimento? As atualizações dos fundamentos legais no ambiente de treinamento. Somente dia 20 de julho agora, uma semana atrás, começaram as migrações já para a release Volga, que a gente também vai falar na frente, e foram equalizados, pelo menos na parte de fundamentos legais, os ambientes de treinamento. Então, do dia 20 para cá, já existem os fundamentos legais aí desses regimes que são obrigatórios, a entrada a partir de outubro, e a gente está explorando esses testes. Existem algumas limitações ainda, por exemplo, como nacionalização de RICOF. A gente ainda não conseguiu fazer um teste completo de nacionalização do RICOF, mas a gente já consegue fazer alguns testes, por exemplo, com drawback. Mesmo entrando em dezembro, entrando em janeiro, a obrigatoriedade, a gente conseguiu simular dentro do ambiente de treinamento esses vários testes, mas pelo menos com os que estão obrigatórios agora, que é admissão temporária, RICOF e repete industrialização, a gente conseguiu fazer as declarações de admissão nesse ambiente e
conforme a gente vai detectando problema, esses grupos de trabalho a gente está direcionando isso para os órgãos responsáveis, como o SERPRO, Receita. Mas é interessante essa visão do Joelson, porque aqui, principalmente quando a gente fala de regimes que exigem uma segunda DI, que é o caso do RICOF, ou do depósito especial, começou com DI, ele só pode ser nacionalizado com DI. Aí uma observação bem importante, né, Joelson? O Siscomex Importação ele vai ter que ficar no ar para essas empresas que são beneficiárias de regimes especiais, porque como o processo começou com uma DI, ele vai ter que ser nacionalizado com DI. E mesmo que ultrapasse o prazo previsto de desligamento, para essas situações em especial, a Receita vai ter que manter esse cenário. Aí você pode perguntar, mas por que isso? Dentro do cenário da DUIMP, vocês vão, quem já iniciou os testes vai notar que quando nós vamos fazer uma segunda DI, que são os casos, por exemplo, de uma admissão temporária, de um RICOF, por exemplo, existe a necessidade de vincular a do INPE de admissão e o item. E o próprio portal único se conecta à admissão para trazer os dados de frete, despesa, seguro, já para fazer o rateio do item que vai ser nacionalizado. Então, muda conceitos do que a gente tinha antes em relação a essa nacionalização. E isso é um dos pontos que impede que eu, com a do INPE, consiga fazer uma nacionalização de DI. E um ponto aqui interessante, né, de atenção, Joelson, o licenciamento, né? A gente precisa ficar atento a essa parte. Se existe necessidade de licenciamento, nesse primeiro período, mesmo que cumpra aqueles 3 eixos que o Joelson explicou, ele tem que ser feito a partir do ano que vem. Porque onde houver necessidade de LPCO, nesse momento não é possível. Alguns órgãos estão se preparando, alguns até pediram para não iniciar nesse momento, mas a ideia é que façam uma avaliação. Se há necessidade de licenciamento, mesmo posteriormente, esse cara é um candidato a tratar com DI, não com do INPE. Vai, Joelson. Perfeito. Paulo, se puder passar o próximo slide, até tem um pequeno exemplo também, que diz respeito também a essas exceções em relação ao atendimento daqueles critérios, né? Então, quando a gente fala de uma operação de importação onde eu tenho vários itens e todos os itens atendem aos 3 critérios de obrigatoriedade, de transporte, anuência e fundamento legal, eu vou fazer uma do INPE. Quando eu tenho uma importação, que é o caso da importação 2 e 3, esse exemplo aqui em tela, e de novo, levando em consideração as regras vigentes para outubro, né? Que são o RICOF, admissão temporária e sem anuência, né? RICOF Repetro, admissão temporária sem anuência marítimo. No exemplo da importação 2 e da importação 3, eu até atendo o modal, que todos eles são transporte e marítimo, né? Na importação 2, eu atendo que todos os 2 são sem anuência, não tem necessidade de LI, mas eu tenho um item que é RICOF e um item que é tributação integral dentro da mesma importação. Toda a importação vai para DI, não vai para do INPE. No terceiro exemplo, eu atendo modal transporte, mas eu atendo o fundamento legal, as 2 operações são de RICOF, mas um com anuência e outro sem anuência. Nesse caso, toda a operação vai para DI também. Então, só vai entrar na obrigatoriedade de outubro, nesse exemplo que a gente está colocando, quando todos os itens da importação atenderem a todos os 3 critérios, tá? Isso até depois, se a gente tiver alguma dúvida sobre isso, a gente volta nesse ponto aqui, mas basicamente é para ter esse entendimento do que realmente é obrigatório a partir de outubro, né? É claro que algumas empresas vão olhar esses recortes aqui, né, principalmente as ricofianas, e uma boa parte da operação deles vai estar obrigatória a partir de outubro. Por quê? Porque o modal marítimo é a maior parte da importação brasileira, né, sem dúvida nenhuma. Boa parte não tem necessidade de anuência aqui também, e para os recofianos, o RICOF vai representar uma boa parcela da operação também, né? Isso significa que eu tenho que ter todos os meus itens de RICOF prontos já para 1º de outubro? Não necessariamente. Se a Paula pode passar para mim ali o slide, Paula. O que a gente tem levado, né, para os nossos clientes e para o mercado também é uma estratégia de atendimento, né, principalmente do que diz respeito ao catálogo de produto, mas também da do INPE, olhando os recortes que a gente pode fazer utilizando os critérios que foram definidos.
Então, esses recortes, né, e usando o exemplo aqui da primeira fase de outubro, né, eu tenho um primeiro recorte do modal marítimo, um segundo recorte da operação daquilo que não tem necessidade de anuência prévia, e eu tenho um terceiro recorte que são os fundamentos legais aqui. Mas eu tenho um quarto recorte aqui ainda que eu posso fazer, que são as importações que eu efetivamente farei em outubro, em novembro, em dezembro. Então, se eu tenho uma previsão de importação, um forecast de importação para esses meses, já conhecido, eu vou dar prioridade para os itens que eu vou importar em outubro, depois em novembro e depois em dezembro. Então, até foi um caso interessante que o próprio Zambrano colocou na primeira live que foi feito também, né? Que em últimos casos, se nada mais der certo e eu não conseguir me antecipar para alguns desses itens, né, por mais que eu tenha um forecast de importação de outubro, às vezes o forecast ele tem 95% de acurácia, mas tem 5% de itens que eu não tenho como prever, né, com uma antecedência de meses que ele vai ser importado em outubro. Então, nesse caso, existe ainda a possibilidade de, no momento de fazer a do INPE, fazer o cadastro do item lá no catálogo de produto. Obviamente que eu vou ter que fazer uso de informações muitas vezes técnicas do item, que não estão disponíveis tão rapidamente para fazer esse processo. E quando a gente está falando de fazer isso para 1, 2, 3, 5 itens, é até viável. Agora, se a gente precisar fazer em outubro, para uma importação que está chegando, o catálogo de produto dentro da operação da Duimp para 100 itens, 150 itens, a complexidade aumenta muito aqui e é muito provável que tenha-se um atraso nesse processo de recebimento. Então, tudo aquilo que puder ser antecipado, utilizando esses recortes, né, das obrigatoriedades e utilizando o recorte do forecast aqui também, ele deveria ser feito justamente para antecipar boa parte desse trabalho aqui, né, Roberto? Sim, exatamente. Eu acho que essa estratégia é interessante, até porque muitos clientes têm nos procurado agora. O que aconteceu é que a demanda agora com a obrigatoriedade a partir cresceu intensamente, e essa estratégia tem que ser avaliada bem de perto, né, Joelson? Não há necessidade, num primeiro momento, de se fazer toda a carga de dados de todos os produtos. Trabalhar de uma forma inteligente até para ir trazendo de forma incremental a sua necessidade aí de catálogo de produto, né? Quem já está trabalhando desde cedo tem uma vantagem, né? Mas quem precisa estar preparado aqui agora para essa primeira fase é uma estratégia a ser avaliada com muito cuidado aí, né? Perfeito, Roberto. Até porque, assim, né, vai haver uma demanda em todas as empresas aqui de suas áreas técnicas, né? Então, para muitos segmentos, né, os atributos do catálogo de produto aqui envolvem informações técnicas. Nós abordamos aí ao longo dos meses passados aí um pouco do detalhamento do que são esses atributos por segmento, qual a característica deles. Então, quem acompanhou isso pôde ver que, assim, muitas vezes as informações não estão disponíveis para a área de importação, para a área de compras, e é necessário acessar uma área técnica e muitas vezes até o próprio fabricante do produto, né, lá fora, para se obter alguma informação complementar. Então, é justamente um trabalho que o quanto ele puder ser antecipado, melhor, mas existe, né, como um plano C, vamos dizer assim, né, a possibilidade de se fazer isso dentro do processo da Duimp aqui, tá? Paula, queres passar ali? Eu acho que o Roberto tem um pouquinho para falar para a gente Isso, agora da Duimp vamos. na prática. Ele já até antecipou um pouquinho ali do que ia falar, né, Roberto? Mas Uhum. a gente tem bons comentários aqui para fazer em relação às experiências que a gente já viveu em algumas situações aqui. E também atualizar um pouquinho sobre as liberações que a Receita está fazendo aqui no Portal Único para preparar essas operações, né? Roberto? Vamos lá. Paulinha, pode passar para o próximo, por favor? Aqui, gente, foi o que eu tinha comentado. Eu queria destacar aqui um trabalho que a gente vem fazendo junto com o Sindasp e com o Procomex, tá? São os dois órgãos que a gente tem atuado de forma mais intensa em relação ao ambiente de testes, né? Então, foram criados grupos de trabalho com o intuito de fazer testes em todos os cenários possíveis com a Duimp, tá? Em todos os módulos que a gente está trabalhando para poder
trazer algo mais efetivo. Então, eu pus até um link aqui do Sindasp no LinkedIn. Quem acompanha o Sindasp no LinkedIn, a gente está publicando, né, esse grupo criou junto com o Sindasp uma FAQ, onde tem uma quantidade enorme de perguntas e respostas relativa a todos os testes que nós estamos fazendo no ambiente do Portal Único. E o interessante dessa FAQ é que, como a gente está intermediando esse contato com os órgãos responsáveis pelo Portal Único, a maioria deles estão sendo validados com resposta do próprio governo, em reunião das COFACs, a gente vem trazendo e onde foi validado aquele ponto de dúvida. Então, é algo que a gente está fazendo para a sociedade, então facilitando todos os cenários de teste. O que a gente encontra de problema, a gente está já encaminhando ao SERPRO, existe essa interação direta, tá? Para garantir que todos esses cenários sejam avaliados e testados. Então, a gente, desde o primeiro momento que começou a liberação, a gente vem nesses dois grupos trabalhando de forma intensa. Tá? Então, o exemplo aqui da FAQ já deve estar passando 200 perguntas e respostas aqui, mas é um documento público e interessantíssimo para vocês avaliarem aí, mostrando o fruto do trabalho que a gente vem encaminhando. Vamos para o slide seguinte, por favor, Paulinha. E assim, trazendo essa visão, esse slide aqui é velho conhecido de todos nós aqui, mas só para mostrar onde a gente tem trabalhado. Esses que estão com a cor aí em abóbora são os que a gente tem ação direta do importador ou a cadeia logística aqui, os azuis de interação direta mais com o governo, mas tem o catálogo de produto ali também, tá? Mas o grande ponto é que tudo que a gente utiliza dentro do catálogo de produto, ele está baseado no cadastro de atributo, na parte de gestão de risco, no tratamento administrativo. Então, esses módulos, eles se conversam de uma forma muito intensa. Então, se a gente não tem o exemplo que eu dei, alguns cenários de teste nós só começamos a fazer a partir da semana passada, por quê? Pela falta dos fundamentos legais no ambiente de treinamento. Isso agora foi disponibilizado e a visão do Portal Único ela é muito dinâmica. Então, nós estávamos acostumados com a DI, onde estavam disponíveis todos os fundamentos legais. O Portal Único ele já faz um crivo antes, por exemplo, se eu tenho um ex-tarifário, ele só vai me aparecer nos fundamentos legais se aquele NCM referente aquele ex-tarifário, ele está classificado no produto que eu estou adicionando no item da DUIMP. Então, são cenários que a gente muda em relação ao processo inicial do que a gente fazia com a DI, e a gente está em fase de adaptação e entendimento. Semana passada, com a atualização do ambiente, foi possível evoluir nesses testes. Então, na prática, eu vou falar um pouquinho da liberação da release. Nós tivemos já antecipação em ambiente de treinamento da release Volga, que ela oficialmente vai ser liberada somente dia 4 de agosto, provavelmente em ambiente de produção. Ela trouxe uma quantidade grande de novidades, inclusive a visão do modal aéreo. Já está sendo liberada agora para que a gente tenha um período de teste até que isso entre em produção em janeiro. Aí, pode ir para o slide seguinte, Paulinho, por favor? Trazendo aqui algumas visões, e isso aqui foi apresentado lá na live da Arbitra, né? Então, eu achei muito interessante para a gente trazer aqui até outros cenários, né? A gente está muito habituado no chamado operação sobre águas para as empresas que são OEA, né? Então, era um benefício grande de você já chegar com a carga desembaraçada aqui dentro do pátio, né? Na realidade, já vai para o carga pátio, você paga uma taxa de manutenção, mas não tem a cobrança de armazenagem, né? Dentro das 48 horas para você retirar a carga. Com a do INPE, isso passa a ser regra geral. Isso foi muito enfatizado lá pelo Tiago, né? Óbvio que quem tem OEA tem as parametrizações mais rápidas aqui, tem continua com toda a questão de gestão de risco reduzida, porque são empresas que têm todo um grau de confiança por estar participando do programa do operador econômico autorizado, mas
com a do INPE existe a figura do registro antecipado. Então, eu creio que até 12 horas antes da chegada do navio, por exemplo, aqui para atracação, eu somente preciso fazer o manifesto da carga. A partir do manifesto da carga, eu já consigo fazer o registro da do INPE e ele já entra na gestão de risco e eu posso chegar tendo canal diferente de verde, já com tudo desembaraçado aqui. Nesse ponto aqui é interessante que essa carga, ela já vem entrando para a carga PAT, se a empresa, óbvio, se fez o registro antecipado é porque quer essa liberação mais rápida, nesse caso não há possibilidade de trânsito dentro das vias normais, mas você tem uma visão da do INPE agora que muda totalmente em relação ao processo da DI. A gente está falando de registro antecipado como regra geral e eu posso ter uma agilidade logística tremenda aí com a redução, inclusive, de custo em relação ao armazenamento. Quem não optar, e isso não é obrigatório, tá, gente? Isso é uma opção do importador. Quem não optar pelo registro antecipado da do INPE vai ter que aguardar a presença de carga que é dada lá pelo porto depois da atracação e ali você pode dar sequência à operação como é normal com a do INPE, fazer a operação de trânsito por uma zona secundária, por autoporto alternativo ou registrar do INPE. Então, após a atracação, você entra e faz o registro, ele entra nos canais normais de paralisação. Mas é um cenário que eu fiz questão de trazer para a gente avaliar e ver o que está vindo de novidade com a do INPE, né? Algo que era a possibilidade de registro antecipado da operação de OEA somente com as empresas OEA. Agora existe, não estamos falando de operação sobre água, mas a operação de registro antecipado da do INPE que vai estar disponível para qualquer importador no país. O slide seguinte, por favor, Paulinho. E aqui, o que significa tudo isso? Eu pedi emprestado esse slide aqui, o Tiago que fez a apresentação, mas toda aquela visão que a gente enxergou aqui no slide anterior, ele passa por uma previsibilidade maior e otimização logística, né? A gente está falando de, se eu já tenho uma licença, eu já fiz ela de forma antecipada, eu fiz o meu processamento antecipado da do INPE, e a gente vai direcionado para o canal único, né, para a inspeção coordenada. Se eu tenho um ou mais órgãos, eles vão fazer essa checagem, óbvio que o OEA, aí vão as questões relacionadas ao OEA, né, um processamento em canal antecipados, é uma vantagem para quem é operador OEA, mas a gente tem toda essa visibilidade aqui com a previsibilidade maior e otimização logística, né? Pensando em registro antecipado, carga pátio para todas as cargas que tiverem, a gente consegue tirar isso sem pagamento de armazenagem. Imagine isso aqui quando a gente estiver trabalhando num fluxo contínuo aí, passado toda essa fase inicial, a tendência é que os tempos se reduzam. Com certeza, quando a gente receber os próximos time releasing aí da importação, a gente vai ter uma visibilidade maior do que significa essa mudança que está acontecendo dentro do processo de importação brasileiro. Vamos para o seguinte, Paulinha. Passando essa visão de atualização, o que veio pós as lives, né? Então, primeiro a questão que estava sendo cobrada muito das atualizações dos ambientes que aconteceram, e nós tivemos, assim, no meio do caminho, uma atualização dos atributos do catálogo pela SESEX, tá? Isso, assim, foi divulgado, nós não tivemos uma divulgação oficial, a Narbo, que é a empresa do nosso grupo, a gente fazendo as avaliações, detectamos que houve essa atualização sem um aviso prévio, né? Então, esse modelo de atualização de ambiente sem uma comunicação prévia, em alguns momentos, a Receita tem tentado avisar, mas nesse caso aqui, ele não aconteceu. A gente está até dentro dos grupos de trabalho, principalmente do Sindasp, tentando propor um modelo de atualização semelhante ao Cefaz, né? O que existe lá no Cefaz? Eles propõem alteração, sai a nota técnica, existe um tempo lá estimado, onde funciona com as duas alterações, né, a antiga e a nova.
cessado esse período de adaptação, até para as empresas de tecnologia se adaptarem para fazer essas mudanças, porque acaba fazendo alterações, e isso traz impactos para a gente. Esse modelo agora de atualização que nós vamos falar no próximo slide, que foi da Release Volga, pode ir para frente, por favor, Paulinha, na própria Release Volga, ele já avisa que houve uma quebra de compatibilidade de versão. Então, vocês vejam, isso aqui é uma das razões que, para a gente entrar em produção, precisa fazer teste e estressar o quanto for possível essa visibilidade. Então, se nós fizermos todo o desenvolvimento em várias APIs aqui, com a liberação dessa versão agora, houve quebra de compatibilidade de versões em uma quantidade grande aqui de APIs, e as empresas de TI vão ter que acelerar para que em outubro isso aqui esteja apto a gente conseguir fazer o registro dentro da DI, do INPE, apesar da gente não estar utilizando ainda o modal aéreo. Tá? Mas é um exemplo do que aconteceu. Então, nós temos aqui a Release Volga. A Release é o pacote de liberações que foi previsto agora para agosto, tá? Para quem não é da área de TI. E esse nome Volga, a Receita, a cada liberação, ela nomeia com o nome de Rio, a que está sendo liberado agora em ambiente de treinamento, tá? A liberação oficial, ela é somente lá em dia 4 de agosto. Então, existe toda a documentação das APIs, do que foi alterado, documentação técnica, no link de homologação da API, nós vamos divulgar isso aqui também para vocês, quem não tiver acesso, mas só no portal único existe a API da homologação, e aqui você pode ter a visibilidade do que mudou tecnicamente e funcionalmente de cada um daqueles módulos que a gente comentou aqui. A gente consegue enxergar ali o que alterou de serviço, o que alterou em tela, até para quem estava fazendo testes como nós estávamos fazendo, as mudanças visuais dentro do portal, quando a gente avaliava para fazer as checagens entre o que havia em relação à release anterior. Já surge aqui na Release Volga o conceito do hook que a gente utilizava, o registro único de carga, né, que a gente usava lá na exportação. Agora eu pus até o print da tela no slide seguinte, mas a gente vai, agora quando eu vou informar o conhecimento ali, a informação dos dados, ele me pergunta, é um CE mercante ou é um hook? Aí faz a separação do que é ambiente para modal marítimo ou modal aéreo, né? Já aparece a tela lá com a definição que será usado o hook, ao invés do número do AWB na informação do conhecimento de embarque. Outra questão interessante, foi liberado agora no PCCE para os intervenientes, os endpoints do Cefaz. O que significa isso? Não existia nenhuma integração sistêmica para a gente fazer acesso via APIs com o PCCE. Era tudo via tela, tinha chamada da liberação de exoneração ao pagamento de ICMS. A partir dessa liberação é que a gente vai conseguir fazer testes, simular essas liberações dentro do ambiente do PCCE, tá? São itens novos que apareceram. Então, eu incentivo a todos procurarem a Release Volga, avaliar o que existe de mudança, tá? A gente deu um overview aqui bem rápido, o principal dele é a entrada do modal aéreo, mas explorem lá a documentação dentro das APIs do Portal Único, que tem a documentação com todo o detalhamento do que foi liberado nessa Release Volga, que vai ser atualizada na próxima semana no ambiente de produção. Indo para o próximo slide, Paulinha, a gente pode ver aqui, isso é um dos testes que a gente estava criando aqui, elaborando uma do INPE. Então, vocês vejam aí que na unidade de despacho, você insere ali a unidade de despacho e embaixo ele vai te perguntar, é um CE, um RUC, se for o CE, você vai inserir os números do CE mercante, se for o RUC, o número do RUC deve ser disponibilizado, a gente não sabe como vai ser essa disponibilização, deve ter as instruções depois da liberação oficial da Receita Federal, mas aqui no ambiente de treinamento é possível já fazer os testes com CE. O RUC a gente está aguardando para ver como faz. Então, no CE, o que acontece? Assim, só para dar um overview dos testes, a Receita criou um conjunto de 15 CE mercantes que são, a gente usa o termo mocado, feito um mock-up em TI, mas são CE mercante fictos que você pode colocar qualquer número com os fins 1, 2, 3, 4, 5, então ele vai mudando e trabalhando
com essa visibilidade do ICE Mercante Ficto para a gente conseguir fazer os testes. E para quem ainda testou, inseriu aqui a unidade de despacho, inseriu esse número mesmo que ficto no ambiente de treinamento do CE Mercante, ele já puxa informações de carga, valores de transportes, etc. É uma mudança do paradigma do que a gente tinha. Existe uma integração entre esses módulos para trazer essa visibilidade aqui do que a gente tem dentro do portal único. Vamos para o próximo slide, por favor, Paulinho. Fechou por aqui. Então, trazendo para as perguntas e respostas, o que a gente quer trazer? A gente trouxe um cenário aqui bem intenso em relação ao que é possível fazer hoje dentro do Portal Único, o que foi atualizado dentro das visibilidades relacionadas à liberação de carga, né, do que a gente teve agora com esses novos, não diria novos, mas disponibilizado em ambiente de treinamento, todos os fundamentos legais para a gente fazer teste. E aqui eu reforço um ponto que o Joelson comentou. Essa mudança da DUIMP, ela tem alguns motivos para efetivamente acontecerem e ela encerrar em final do ano que vem. Uma delas, gente, a gente não comentou lá no início, mas é a questão da reforma tributária. A partir de janeiro de 26, a gente já tem lá a calibração do IBS e do CBS, e a DI não está preparada para trabalhar com esses dois novos tributos. Então, tem que ser do INPE, nós vamos ter uma fase a partir de janeiro de 26, onde além dos tributos atuais existentes, vão ser adicionados aí o IBS, CBS pelo menos, vamos ver o que acontece com o imposto seletivo, mas pelo menos IBS e CBS eles já entram na do INPE. Além da questão do custo de manter o sistema DI no ar, que a Receita deve tirar para a maioria dos importadores, ficam aqueles relacionados a regimes especiais que a gente já comentou, mas existe também essa questão relacionada à reforma tributária. Tá? Joelson, não sei que você quer fechar aqui algum ponto em relação a esses cenários do que a gente falou da release Volga e o que existe de novidades aqui em relação ao processo da DUIMP, mas é um processo de aprendizado que a gente vem exercitando com esses testes intensivos que a gente tem feito junto com o Procomex e com o grupo lá do Sindasp. O único ponto, Roberto, que eu queria acrescentar, na verdade, é só um alerta aqui, né? Antes da gente passar para as perguntas aqui, para que as empresas operacionalizem testes com a DUIMP o mais rápido possível, né? Se possível, implementem cronogramas internamente, com o objetivo de já na primeira quinzena de agosto, no máximo, passar pelo menos por todo o processo de uma DUIMP ali, mesmo que não seja sistêmica, mas que seja manual, para vocês entenderem os passos, os órgãos envolvidos, as obrigatoriedades, e mapear eventuais dificuldades ali, até para poder dar esse feedback também para o fisco em relação às dificuldades que foram encontradas ali. Por mais que a obrigatoriedade está lá para outubro, né, mas o quanto a gente conseguir antecipar qualquer tipo de surpresa aqui, né, eu acho que seria uma sugestão aqui muito bem-vinda aqui se as empresas pudessem antecipar esses testes, né, Feitosa? Exato, e aqui um ponto, gente, se vocês, nós incentivamos que façam esses testes, e se por acaso vocês encontrarem qualquer problema, pode direcionar no meu e-mail aqui na Bicommerce, a gente vai deixar os contatos. A gente está usando esses grupos de trabalho para direcionar essas dúvidas, inclusive quando surgem problemas técnicos, para a gente colocar no grupo de trabalho, a gente testa também, e aquela FAQ que eu citei que hoje tem quase 200 perguntas, elas vão ser acrescidas, e é um documento público, a gente está liberando isso no LinkedIn, não é algo para um grupo restrito. A ideia foi fazer esses testes e ir mostrando o que existe de melhoria, o que a gente já encontrou de respostas para as perguntas mais comuns ou perguntas mais dedicadas, e a ideia é evoluir isso até que a gente tenha finalizado todo esse processo aqui da DUIMP. Então, tiver dúvida, pode me encaminhar, que eu levo para os grupos de trabalho, a gente inclui as perguntas lá para serem encaminhadas, para serem questionadas para o governo também. E aí, Paulinha, nós temos aí um tempinho reduzido, como esperado, 10 minutinhos, mas podemos responder algumas perguntas. O que a gente não conseguir responder aqui, vamos responder por e-mail e não vamos deixar ninguém sem resposta. Joia. Eu vou começar lendo aqui a pergunta da Paula Pellegrin. Ela mandou assim: prezados, uma dúvida sobre TIN Number, obrigatório ou não?
O manual do INPE é ambíguo quanto a este ponto e a informação é de difícil acesso, pois muitos parceiros, exportadores ou fabricantes, desconhecem do que se trata. Poderiam comentar, por gentileza? Do ponto de vista sistêmico, foi retirada a obrigatoriedade do TIN number lá do operador econômico, do operador estrangeiro. O que a Receita tem nos passado, principalmente para as empresas OEA, é que garantam a inserção dessa operação. Então, eu sei que existe a dificuldade, né? O TIN number, para quem não sabe, é o equivalente ao nosso CNPJ aqui, é o identificador fiscal seguido da sigla do país. Então eu receberia lá um BR mais o CNPJ, e seria o TIN number de uma empresa do Brasil. Mas nas lives com a Receita, o que eles têm incentivado é que procurem os exportadores e procurem identificar qual é o identificador fiscal deles, tá? A ideia é que, principalmente as empresas que têm OEA, para os acordos de reconhecimento mútuo, isso vai ser obrigatório. A gente está falando que, sistemicamente, tiraram a obrigatoriedade, mas quem é empresa OEA, o ideal é que vocês preencham com essa informação para que tenha esse dado, principalmente para quem é empresa OEA, em função dos RMs. E também a obrigatoriedade, né, Feitosa, ela foi retirada nesse momento, porque nem todos os países haviam definido claramente qual seria, que informação que seria utilizada para o TIN number. O Brasil definiu, que é lá o prefixo BR mais o CNPJ, mas nem todos os países haviam tido essa definição clara, por isso retiraram a obrigatoriedade nesse momento também, né? Vamos para mais uma pergunta aqui da Débora Veloso Vieira. Ela perguntou: nos casos de entreposto aduaneiro, que iniciamos com DA, todas as nacionalizações serão via DI? Se sim, teremos o Siscomex até finalizarmos as nacionalizações? Vamos lá. Eu nem falaria declaração de admissão, a gente está falando no modelo antigo, declaração de importação. Entreposto aduaneiro, ele não entra nesse momento aqui na do INPE, né? Então, a gente só fala em DI quando estiver tratando de entreposto aduaneiro. Então, a partir das liberações de janeiro do ano que vem, eu entendo que elas já entram com do INPE. Mas a gente entender até o que o Joelso comentou sobre essas migrações efetivas, mas a regra continua, tá? É algo que tem sido afirmado da Receita. Se foi admitido com uma DI, o processo de nacionalização seria com a DI. Começou com DI, termina com DI. Então, se eu tenho material entrepostado, pelo conceito que está sendo divulgado, segue o mesmo critério do RICOF, do depósito especial, de todos os regimes aduaneiros. Se o processo começou com uma DI, ele se encerra com uma DI, tá? Até porque, lembro que eu comentei que para fazer uma do INPE de nacionalização, seja para que órgão for, você precisa fazer a vinculação quando existe a necessidade de uma segunda DI, e não é possível fazer essa vinculação sistêmica entre uma do INPE e uma DI de admissão. Então, a regra continua que o Joel explicou lá no início. Certo. Posso seguir aqui com mais uma pergunta? Pode seguir, Paula. A próxima pergunta é: o desembaraço antecipado funciona também para cargas granel? Assim, nesse ponto, Feitosa, até numa das lives ali, né, eu acho que no dia 14/6 lá, a live do Procomex, se eu não me engano, foi até abordado o tema das cargas em granel, que ainda terão alguns tratamentos específicos, então nem todas as funcionalidades para tratamento da carga em granel já foram liberadas, né, até porque tem aquela questão da variação do peso, né, em relação ao embarque e tudo mais. Então, tem algumas regras que ainda precisam ser definidas agora no segundo semestre em relação à carga a granel, né? Eu não sei se o Roberto tem alguma informação específica sobre isso, eu não me recordo exatamente do que Não, ele... essa pergunta surgiu inclusive lá na live da Arbitrar, tá? Então, os dois cenários hoje que é possível fazer o registro antecipado com DI é justamente a OEA e a carga a granel. São os dois cenários que existem hoje fora do processo da DUIMP. Aí vamos com uma fala geral. Tem essa observação que o Joel
trouxe, que nós vamos ter detalhamento de todas essas operações bem específicas que a gente vai ter ao longo do processo, vai ter novidades. Mas, de uma forma geral, a antecipação de registro da DUIMP é regra geral para a DUIMP. Ela não está relacionada a um segmento ou a um determinado modal, tá? Óbvio que muita coisa, isso vai acontecer quando tiver o funcionamento amplo, né? Mas, por regra geral, a DUIMP vai ser utilizada com um registro antecipado em qualquer operação. Óbvio que aí vamos no detalhe do Joel. A gente precisa entender cada operação, cada particularidade, especificidade de cada um modelo para ver o que a gente vai ter aí pela frente. E, eventualmente, essas mudanças de carga vai gerar depois uma retificação lá no CE Mercante ou alguma coisa desse tipo, né? A gente vai ter que acompanhar muito de perto tudo que vem de novidade, porque muita coisa vai acontecer nesse caminho aí pela frente. Essa pergunta ela veio de um usuário desconhecido, mas se você quiser escrever aqui o seu nome, depois a gente pode entrar em contato até para entender com um pouco mais de detalhes qual que é o cenário. A gente tem mais uma pergunta aqui também. Para os testes, o produto tem que estar cadastrado no catálogo de produtos, correto? Joel, o catálogo é com Sim. você, deixar para você. Sim, na verdade, assim, para eu poder fazer uma do INPE, né? Tem duas, como eu falei anteriormente, tem duas formas. Eu posso fazer o cadastro prévio ali, ou na hora que eu estou fazendo a do INPE, se eu não tiver essa informação, eu cadastro no momento da do INPE. Fazer isso para teste, para um, dois itens, ok, é viável, né? Agora, quando eu tenho uma quantidade grande de itens, né, para fazer um processo de importação ali, uma do INPE, aí já o cadastro prévio ele é o indicado, até porque a gente precisa de tempo para fazer esse cadastro. Para testes, né? Eu sugiro fazer o processo completo: cadastra operador estrangeiro, cadastra item, faz o relacionamento, utiliza isso depois lá na do INPE, que é o processo que vai acontecer no dia a dia. Vamos tentar repetir o mais próximo do ideal aqui, né? Mas eu preciso sim ter o catálogo de produto, ele é uma premissa para eu fazer uma do INPE, tá? Eu ia comentar, Jorge, talvez a pergunta é assim: você precisa ter cadastrado o catálogo de produto e operador estrangeiro, senão você não segue o fluxo da DUIMP, ponto. Não. Então, não sei se a pergunta foi com relação à qualidade dos dados. Desde que você preencha alguma coisa no ambiente de treinamento, isso não está sendo validado, né? A qualidade. O ideal é que faça o mais próximo do real, já para você ter uma coracidade no que você vai fazer na produção, mas para um simples teste, não existe uma validação de qualidade dos dados em ambiente de treinamento, se foi esse o motivo da pergunta, tá? Legal, vou para a próxima aqui, pessoal. Quanto à transição da DI para a do INPE, caso a minha importação cumpra todos os requisitos para a do INPE, transporte, anuência, fundamento legal, mas o meu banco não estiver integrado com o PU, será permitido o registro da DI ou é necessário utilizar outro banco? Na realidade, esse tema sempre vem à discussão, mas os principais bancos, se vocês tiverem curiosidade, acesse o módulo do PCCE, no cadastro de banco, no ambiente de produção, os principais bancos já estão cadastrados. Imagino não houve uma confirmação oficial, mas se eles estão cadastrados em produção é que já estão habilitados para uso. Então a gente está falando aí de Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Esses principais, eles estão já cadastrados, tá? E assim, se não tiver esse cadastro lá, não tiver homologado, que eles estão no processo de homologação para integração, não vai poder usar do INPE. Mas aí é bom monitorar isso, porque eu não tenho informação de que mais bancos serão inseridos nessa lista. Oficialmente, se vocês olharem no ambiente de produção, estão esses aqui que eu citei, tá? Mas sim, hoje é um impeditivo. Se você opera com um banco que não está homologado, você deveria buscar mais informações para o governo em relação a essa questão do banco. Certo, ó. A Vitória Gerva, ela fez duas perguntas aqui, eu vou fazer a primeira. Ela traz uma situação aqui, Recoff com DI admissão em setembro de 2024, com prazo permanência permitido para até 24 meses para nacionalizar. Como será se, depois de alguns meses, já estaremos na obrigação de do INPE? Tá. A Vitória não está permitida fazer pergunta. Avisa ela que eu vou questionar.
Ô, Vitória, a regra é o seguinte, tá? Isso nós questionamos várias vezes nas lives, tá? E em reuniões. Se começou, aí vale o que o Joel explicou. Se começou com DI, tá? Ela vai se encerrar com DI. Então, nós batemos muito nessa tecla, porque hoje não é possível, conforme eu expliquei, você quando o INPE nacionalizou a DI, e essa foi a ressalva que o Zambrano e o Thiago sempre fizeram. Esses ambientes para registro de DI, de regimes especiais, eles vão ficar no ar enquanto houver saldo das empresas, tá? Então, vão desligar a operação normal de importação no Syscomex importação, mas ele deve ficar habilitado somente essa possibilidade de registro de DI de nacionalização, para qualquer regime que exija uma segunda DI, tá? Isso está muito claro e eles responderam isso diversas vezes, tá, Vitória? Feitosa, ela até fez um complemento aqui, ó. E ainda, com o faseado finalizado em final de 2025, onde a Receita coloca que não será mais possível o sistema antigo por conta da restrição sistêmica para novos impostos da reforma tributária? Sim, esse é um ponto que a gente não tem resposta ainda. O item continua sendo registrado pelo Syscomex Importação, isso é fato. O que a gente precisa ter uma definição qual será o tratamento dado em relação aos novos tributos que serão trazidos com a reforma tributária para a nacionalização do RICOF. E isso é um ponto que está na nossa listinha de questionamento para a gente ter uma resposta mais à frente, Vitória. Então, temos aí esses meses e ao longo do ano que vem para descobrir essa resposta, tá? Mas assim, fique tranquila, Vitória. DI será nacionalizado com DI. Eles vão bloquear o acesso para registro de DI de importação, tá? Admissão. Mas a de nacionalização, esse módulo do Syscomex de importação será mantido enquanto houver saldo de regimes aí nas empresas. A gente tem aqui mais uma pergunta, é do Lucas Ian da Silva de Araújo. Ele perguntou: no caso de do INPE para um material que venha de vários fabricantes fornecedores, preciso realizar um registro do INPE para cada SKU versus fornecedor? É necessário um código do INPE para cada fornecedor? Joels? Não sei se eu entendi aqui, mas na verdade o que acontece? Quando você faz um cadastro do seu produto lá no catálogo, no cadastro do produto você informa de quais fabricantes, né, você compra aquele produto, né, de quais fornecedores e fabricantes. Joel, desculpe, só um ponto. E é uma lista, não é a relação 1 para 1, né? Isso vai É ficar uma bem lista, claro. é uma lista. Você pode informar lá 2, 3, 4, 5 fabricantes para aquele mesmo produto. O fabricante daquela importação em particular, você vai escolher lá na do INPE. Quando estiver colocando esse item na do INPE, você vai aparecer lá uma lista de quais os fabricantes estão previamente cadastrados, né? E você vai escolher de qual deles você está. Se você estiver importando o mesmo item de 2 fabricantes, você vai colocar o item 2 vezes na do INPE e vai dizer: ó, estou importando tal quantidade desse item desse fabricante, e na outra linha vai estar o mesmo item repetido, só que daí com uma outra quantidade para um outro fabricante. Tá? Vai Ele ser vai estar regra de repetindo. quebra. É isso aí. Pessoal, por enquanto finalizamos as perguntas. Temos uma última aqui. A gente tem mais um minuto, então vamos só para uma última pergunta. É a Annelise Luvisotto que fez. Ela comentou: a plataforma Syscomex ficará ativa para retificações pós-desembaraço por denúncia espontânea? Se sim, há um período determinado? Boa pergunta, vou levar essa para o meu livrinho de perguntas e respostas, tá? Não tenho. Eu acredito que sim, tá? Como a gente comentou aqui, se começou com DI e termina com DI, deve ficar possível a habilitação para retificação. Mas é um bom ponto de pergunta, eu vou incluir aqui no meu livrinho de perguntas para a gente ter essa resposta, para incluir lá na nossa FAQ lá do Sindasp, tá? Em princípio, minha resposta é sim, tá? Mas vou garantir a pergunta lá oficialmente. Certo. Pessoal, coloquei aqui na tela, caso vocês possam ajudar a gente respondendo a pergunta de satisfação sobre a live. A ideia é sempre possibilitar lives cada vez melhores, mais informativas. Então, escaneiem o QR Code, se possível, preencham a pergunta. E relembrando que nós vamos enviar por e-mail para todos os inscritos e participantes o material complementar
e a gravação também dessa live, tá? Joelson e Feitosa, fiquem à vontade aí para fazer suas considerações finais. Eu só queria agradecer o pessoal que esteve presente conosco aqui, né? Teve ao vivo aqui, depois muita gente vai assistir também isso gravado depois, mas o material que a gente vai disponibilizar, eu acho que a gente poderia também ter ali o link da própria FAQ, né? A FAQ que foi feita em conjunto ali, Feitosa, a equipe lá da Bicomics e Narva, junto com o Sindaf. Ela é extremamente importante, ela tem muito conteúdo ali resumido das lives, né, as principais dúvidas, a gente vai encontrar muitas questões lá respondidas ali também, acho que é interessante também fazer algumas consultas pontuais ali. Agradeço ao pessoal aqui, tem vários clientes nossos aqui na live também, obrigado a todos eles que estão nos acompanhando aqui também. Eu passo as minhas palavras do Joelson, agradecer a todo mundo. E assim, o grupo do Sindasp e do Procomex, ele tem uma quantidade enorme de profissionais de várias empresas de sistema, despachante. É um ambiente assim bem diversificado, bem interessante, tá? Então, é algo que vale a pena vocês avaliarem lá o documento. Ele é muito rico para tirar dúvidas sobre a DOIMP. Esse tempo aqui de 40 minutos é muito curto, a gente explora o que é possível, mas vejam lá a FAQ, tem muita coisa interessante, tá? E obrigado a todos aí pela participação.